O Alesp Notícias Primeira Edição está de volta. Vamos falar agora sobre um projeto de lei que institui a Semana de Conscientização e Prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celulares, tablets e computadores por bebês e crianças. Eu converso agora com Márcia Keiko Tabuzi, ela é oftalmologista pediátrica. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Doutora, para começar, né, um bebê, uma criança pode ter acesso aos eletrônicos ali e o que um celular, por exemplo, pode fazer de mal para um bebê? Priscila, você tem notado, nesses últimos anos, muitas crianças, bebês, principalmente durante a pandemia, eles usaram muito celular, tablet. E o que está acontecendo é que essas crianças que estão em fase de crescimento, elas estão numa fase onde o olhinho, ele é molinho, ele está em crescimento, e quanto mais você estimula esse olho para perto, seja no celular, seja no tablet ou no computador, esse olho é estimulado a um crescimento muito rápido. Isso leva a um problema sério de miopia. Então, o que a gente vem observando? Um aumento muito grande de crianças, principalmente de crianças de 5 a 7 anos de idade, muitas crianças ficando míopes, crianças que não eram para ser míopes e pelo uso exagerado de telas têm ficado míopes. E essa miopia vem crescendo assim estrondorosamente, por quê? Porque o uso continua sendo muito frequente nessas crianças. E doutora, já no caso das crianças um pouquinho mais velhas ali, tem gente que consegue ainda segurar um tempo, né, no bebê, até ele completar 1 aninho, 2 aninhos, não deixa difícil, né? Mas acaba fazendo ali, abrindo só algumas exceções. Mas para essas crianças um pouquinho mais velhas, isso também é prejudicial. A gente vê que tem muitas crianças também já utilizando óculos, há muitas reclamações de aprendizado na escola e que às vezes está ligado à visão e não necessariamente à dificuldade de aprendizado ou dificuldade de concentração, não é? Com certeza. A miopia leva a uma dificuldade da criança enxergar de longe. Então, a cópia da lousa fica mais difícil, não consegue acompanhar. Então, o que acontece? Mesmo nas crianças maiores, tá? Se você começa e se você insiste nesse uso de celular ou de tablet e muito uso da visão de perto, as miopias, que além de aparecer muito cedo, elas vão aumentar de uma forma muito rápida, podendo chegar a graus altos. Graus altos levam a patologias graves ao olho. Então, por exemplo, uma criança que começa com uma miopia cedo, com certeza ela vai chegar na fase adulta com a miopia acima de 5, 6 graus. Miopias acima de 5, 6 graus levam a problemas como glaucoma, catarata mais cedo e principalmente descolamento de retina e problemas na mácula. Então, você evitar que essa criança use ou estimule muito a visão de perto, você vai evitar que essa criança comece com uma miopia muito cedo e você vai evitar que mesmo as crianças que ficaram míopes aumente a miopia muito rapidamente. Então, mesmo crianças maiores, tá? O uso de telas por um tempo muito grande, muito prolongado, não faz bem. O que a gente orienta é crianças até 2 anos, proibido totalmente o uso de telas, não só pelos problemas oculares, mas pelos problemas cognitivos, de aprendizado mesmo nessa idade. Acima de 2 anos, a gente orienta o uso regular assim, de no máximo 30 minutos, tá? Intervalados por 30 minutos, por mais 30 minutos, de manhã 30 minutos, à tarde 30 minutos, no máximo 1 hora até 4 anos de idade, depois de 5 anos, no máximo 1 hora e meia, mas sempre com intervalos, no máximo 30 minutos seguidos, tá? E sempre estimular muitas atividades outdoor, ou seja, estimular atividades em ambientes abertos, em ambientes onde a criança tenha um estímulo visual mais para longe, onde ela receba uma luminância natural do sol, tá? Que a luminância natural do sol
também ajuda essas crianças a diminuir a progressão da miopia, tá? E quando ela estiver estudando no computador ou no tablet, fazer intervalos, olhar para longe, ficar perto de uma janela, fazer assim intervalos onde ela consiga relaxar os olhos para longe. E, doutora, em relação à visão, né, a senhora já apresentou para a gente, mas a utilização também pode atrapalhar outras áreas da vida da criança, ou o desenvolvimento de outras partes, por exemplo, neurológica, a questão da coluna também, a gente escuta tantas críticas, né, das crianças reclamando ali de dor. Sim, posturais, a gente vê hoje crianças que não conseguem ficar com a coluna ereta, não conseguem nem encostar a cabeça numa parede, né, por causa desse estímulo constante dessa coluna que fica envergada. Além disso, os problemas de coordenação motora em crianças muito pequenas, ou mesmo a coordenação sensorial, né? Às vezes, tem pais mães que oferecem o celular enquanto a criança está comendo, né? Então a criança, ela não sabe nem que uma cenoura é laranja, qual o sabor dela, não sabe, ela não vai fazer essas ligações sensoriais que são importantes nessa idade, né? Então a visão da cor, aquele sabor da cenoura, a textura, o formato, todas essas ligações sensoriais que são feitas nessa idade, você quebra se você fica, por exemplo, só fazendo um estímulo no celular. Então, assim, por exemplo, comer vendo o celular não é, por exemplo, o ideal, né? Então, a Associação Americana, ou a mesma Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade de Pediatria de São Paulo também orientam. Não deve fazer uso estímulo assim, constante das telas, exatamente porque todo o desenvolvimento motor, desenvolvimento de coordenação e desenvolvimento cognitivo pode também estar reduzido. Uhum. E, doutora, a senhora traz então esse alerta à população, principalmente aos pais, né, em relação à utilização desses eletrônicos pelas crianças, pelos bebês. O projeto de lei aqui na Alesp que nós temos, inclusive ele é o de número 979 de 2019, autoria dos deputados César e também do deputado Márcio Nakashima, institui a Semana de Conscientização e Prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celulares, tablets e computadores por bebês e crianças. Quando a gente tem ou uma semana ou um dia que é transformado em lei, ou seja, né, no estado de São Paulo todo vai se falar sobre esse assunto naquela determinada época. Isso também pode ajudar a trazer esse tipo de alerta para os pais? Ajuda demais, ajuda demais. E realmente, assim, é algo que tem que ser instituído exatamente para poder, naquela semana, fazer várias, assim, dentro de mídias sociais, dentro de várias mídias, você alertar os pais, porque às vezes ou os pais não sabem, né, desses malefícios, ou eles tentam de alguma maneira, e é muito difícil hoje em dia, né, com essa vida digital que a gente tem, que as crianças já nasceram no mundo digital, você diminuir o uso disso. Então, a gente pode oferecer também algumas sugestões de como você pode fazer com que essa criança saia um pouco do celular, fazendo outros tipos de brincadeiras, ou, por exemplo, assim, talvez espelhando alguma coisa que ele vê no celular por muito tempo, por exemplo, YouTube ou outras coisas, vê na televisão, que a televisão já está mais distante, então já não faria tanto mal, né? Então, eu acho que essa semana de prevenção e essa semana, principalmente, de conscientização é fundamental. Fundamental, eu acho excelente esse tipo de lei que possa ajudar os pais a organizar melhor a vida das crianças e mesmo as crianças, hoje que tem um entendimento super bom sobre isso, saber o quão ruim seria para elas fazerem esse uso constante. Uhum. E até em relação a esse projeto, fala que deve criar, então, nessa semana de prevenção, ter ali a questão de campanhas educativas, palestras,
Então, informações que podem ser veiculadas, assim como a senhora disse, em vários locais, dentro das escolas, a fala com os pais também. E essa proposta também fala que o poder público, porque é responsabilidade, então, também do poder público, mas fazer parcerias. Então, parcerias com médicos, parcerias com entidades que já tratam disso, na questão da oftalmologia, também a questão da corporal, pediatria em si, né, que tem realmente todo o respaldo, tem as pesquisas já que mostram, né, então é bacana também, né, quando consegue essa parceria com entidades, universidades, trazer mais conhecimento e segurança para a população. Excelente. Concordo. Eu acho que é uma iniciativa brilhante, eu acho que realmente isso tem que ser já iniciado esse ano, acho que é na primeira semana de novembro, não é isso? E aí, assim, o nosso Conselho Brasileiro de Oftalmo, a Sociedade de Pediatria, tudo isso pode estar sendo envolvida para poder dar palestras, para poder dar orientação para professores, né? Para a gente poder, por exemplo, olha, orientar coisas simples, né? Deixar as janelas abertas, não fechar as janelas e deixar só com luz artificial, isso já ajuda também. Fazer dentro das escolas mais atividades externas, sabe? Isso vai ajudar bastante. Eu acho que é super válido. Vamos fazer isso juntos. Isso mesmo. Bom, até esse ainda é um projeto de lei, está em tramitação aqui na casa, mas com a aprovação, sim. Aí já é na primeira semana de novembro, realmente, para dar informação à população, aos pais e evitar, né? A ideia é prevenção, porque depois que o problema já está instalado, além do alto custo, vários problemas, a saúde debilitada. Então, prevenir sempre é o melhor remédio, não é, doutora? Eu agradeço, Sabe, então. Só gostaria de... Os adolescentes também têm sofrido muito, sabe? Sim. Muitos adolescentes com uso muito constante do celular e sempre muito próximo, né? Esse uso de visão perto faz a convergência do olho muito grande e quando ele quer olhar longe, ele vê duplo. Então, a gente tem visto adolescentes com visão dupla por conta de uso excessivo do celular. Então esse projeto é muito importante, não só então para o bebê, para a criança, o adolescente também, e precisamos todos os pais ficarem atentos. Agradeço a participação então da doutora Márcia Keiko Tabuzi, oftalmologista pediátrica. Falou com a gente então do projeto de lei que quer criar então a semana que fala sobre a prevenção e ali do uso excessivo, né, de celulares, tablets, enfim, os eletrônicos. Doutora, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, ótimo dia.